Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos continuar falando sobre semelhança de triângulos e o foco principal aqui vai ser a relação que há entre perímetros e também entre áreas de triângulos semelhantes. Os triângulos ABC e DEF que estão aparecendo são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo porque os dois triângulos possuem um ângulo de uma marca e também possuem um ângulo de duas marcas. Vamos ver quais são os pares de lados homólogos. AB e DE são homólogos porque estão opostos a ângulos de uma marca. BC e EF são homólogos porque estão opostos a ângulos de duas marcas. E sobram os lados AC e DF que também são homólogos porque estão opostos a ângulos que não têm marcação nenhuma. Agora vamos ver o que acontece quando a gente calcula as razões entre os pares de lados homólogos, começando de lados do triângulo ABC. Dá uma olhada, você pode ver aí as razões, 6 para 2, 12 para 4, 9 para 3. E olha que interessante, quando a gente simplifica essas razões, todas são iguais a 3. Então a gente diz que a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo DEF é igual a 3. Agora vamos calcular as razões inversas pegando primeiro os lados do triângulo DEF em cada uma das razões. Você pode ver, comparando com as razões anteriores, que as de agora são inversas. Claro, porque nós invertemos a ordem dos lados. Então, nós temos 2 para 6, 4 para 12 e 3 para 9. E simplificando todas as razões, você vê que elas são iguais a 1/3, 1 para 3. E 1/3 é o inverso de 3. Então, a razão de semelhança do triângulo DEF para o triângulo ABC, nessa ordem, é igual a 1/3. O primeiro exemplo que eu vou te mostrar é uma simplificação do exemplo 1 que aparece lá na apostila, tá bom? Os triângulos 1 e 2 que você vê são semelhantes. Quando a gente calcula as razões entre os lados do triângulo 1 e do triângulo 2, todas essas razões são iguais a 2, quando a gente simplifica as razões. E aí, quando a gente calcula as razões entre os lados do triângulo 2 e do triângulo 1, todas essas razões são iguais a meio, o inverso das razões calculadas antes. Essa tabela mostra os perímetros e as áreas dos dois triângulos. Lembrando que perímetro é a soma dos lados do triângulo e a área é a metade do produto da base pela altura. Então, o perímetro do triângulo 1 é 24, porque 6 mais 10 mais 8 dá 24. A área é 24, porque a metade de 8 é 4, 4 vezes 6 dá 24. O perímetro do triângulo 2 é 12, porque 3 mais 5 mais 4 é 12. E a área é 6, porque a metade de 4 é 2, e 2 vezes 3 dá 6. Agora dá uma olhada nessa tabela, ela mostra a razão de semelhança entre os triângulos, as razões entre os perímetros e também as razões entre as áreas. Agora presta atenção no que eu vou destacar aí. Veja a razão de semelhança do triângulo 1 para o triângulo 2 e a razão entre os perímetros nessa ordem de 1 para 2. Elas são iguais a 2. E a razão de semelhança do triângulo 2 para o triângulo 1 e a razão entre os perímetros também nessa ordem de 2 para 1 é igual a meio. Então, essa informação aí ela é muito importante agora. A gente vai usar isso muitas vezes nas atividades. A razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Vamos ver mais umas coisinhas aí nessa tabela. Olha só. A razão entre a área do triângulo 1 e o triângulo 2 nessa ordem é 4. E 4 é o quadrado de 2. E a razão entre a área do triângulo 2 e o triângulo 1 nessa ordem é 1/4. E 1/4 é o quadrado de 1/2. Então, anota mais um resultado aí. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, reforçando, a razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança e a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado
da razão de semelhança. Exemplo 2. A figura mostra o suporte lateral de um equipamento de ginástica, sendo que o segmento AB mede 80 cm, o segmento AD mede 120 cm, o perímetro do triângulo ABC mede 260 cm e os segmentos BC e DE são paralelos. Qual o perímetro do triângulo ADE em centímetros? Como os segmentos BC e DE são paralelos, os triângulos ADE e ABC são semelhantes pelo teorema fundamental da semelhança que a gente viu no vídeo da semana anterior. E AD e AB são um par de lados homólogos. Esses lados eles são citados no texto. A razão entre esses dois lados nessa ordem é igual a 1,5. E a razão entre os lados homólogos de triângulos semelhantes é exatamente a razão de semelhança entre esses triângulos, que, como a gente viu, é 1,5. E como nós vimos anteriormente, a razão entre os perímetros dos dois triângulos é igual à razão de semelhança. Então, a razão entre o perímetro do triângulo ADE e do triângulo ABC é 1,5. E o texto diz que o perímetro do triângulo ABC é igual a 260 centímetros. Veja aí, eu fiz essa substituição. Aí eu passei o 260 que estava dividindo, ele foi multiplicando para o segundo membro, e multiplicando 1,5 por 260, a gente encontra 390 centímetros. Esse é o perímetro do triângulo ADE. Exemplo 3. Dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Se a área do triângulo menor mede 10 centímetros quadrados, qual é a medida da área do triângulo maior? Bom, nós vimos que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Como a razão de semelhança é 4, a razão entre as áreas é 4 ao quadrado, ou seja, 16. O texto diz que a área do triângulo menor é 10, eu fiz essa substituição, e no segundo membro eu fiz 4 ao quadrado igual a 16. Aí eu passei o 10 que estava dividindo, ele foi multiplicando para o segundo membro, e 16 vezes 10 é 160, essa aí é a área do triângulo maior, 160 centímetros quadrados. Número 1. Os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AD está para DE, assim como 5 está para 3. Então, a razão de semelhança é 5 para 3, 5 terços. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Nós vamos usar esse resultado aqui. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, a razão entre as áreas dos triângulos ABC e DEF é 5 terços elevado a 2, sendo 5 terços a razão entre lados homólogos dos triângulos ABC e DEF nessa ordem. A área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, eu fiz essa substituição. A área do triângulo DEF eu vou chamar de x, e 5 terços elevado a 2 é 25 nonos. Vamos fazer essa multiplicação cruzada aí para resolver essa proporção. Aí vai ficar 25x igual a 9 vezes 75. Então, 25x é igual a 675. E dividindo os dois membros da equação por 25, a gente encontra x igual a 27. Como x é a área do triângulo DEF, a resposta é a alternativa A, 27 metros quadrados. Número 2. Dois triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. O perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2, e a segunda afirmativa, a área de T1 é 9 vezes a área de T2. E aí a gente tem que classificar essas afirmativas para encontrar a resposta correta. Como a medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2, a razão entre as hipotenusas de T1 e T2 nessa ordem é igual a 3. Como as hipotenusas são lados homólogos, a gente pode dizer que a razão de semelhança de T1 para T2 é igual a 3. E existe um resultado importante que nos diz que a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Então, a razão entre os perímetros de T1 e T2, nessa ordem, é igual a 3. Portanto, o perímetro de T1 é igual a 3 vezes o perímetro de T2. Então, a afirmativa 1 está correta. Outro resultado importante que a gente precisa usar agora é esse aqui.
A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, a razão entre as áreas de T1 e T2, nessa ordem, é igual a 3 ao quadrado e 3 ao quadrado é igual a 9. Portanto, a área de T1 é igual a 9 vezes a área de T2. Então, a afirmativa 2 também é verdadeira. Então, a resposta correta é a alternativa A. Ambas as afirmativas são verdadeiras. Número 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros e o triângulo BMC tem 10 cm² de área. Os pontos B e C são os pontos médios de AD e AE, respectivamente. Os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. Já os pontos M e K são os pontos médios de DE e FL, respectivamente. Desse modo, qual é a área da figura colorida de cinza em centímetros quadrados? Com as informações que foram dadas no texto, também analisando a figura, dá para ver que o triângulo ADE foi dividido em 4 triângulos menores, todos eles iguais. Então, a área do triângulo ADE é igual a 4 vezes a área do triângulo BMC, que é o triângulo cinza menorzinho. E o texto diz que a área do triângulo BMC é igual a 10 cm². Eu fiz aí essa substituição. Aí a gente conclui que a área do triângulo ADE é igual a 40 cm². Também com as informações que foram dadas no texto e observando a figura, dá para ver que os triângulos ADE, DFK e EKL, esses dois últimos coloridos em cinza, são iguais, então eles possuem áreas iguais também. E a gente acabou de ver que a área do triângulo ADE é igual a 40 cm², então as áreas dos outros dois triângulos também serão iguais a 40. Então vamos somar as áreas dos triângulos em cinza, aí a gente encontra a resposta da atividade. A gente tem que somar as áreas dos triângulos BMC, DFK e EKL. E essas áreas nessa ordem são iguais a 10, 40 e 40, tudo aí em centímetros quadrados. E 10 mais 40 é igual a 90. Então a resposta correta é a alternativa D. A área da figura colorida de cinza é igual a 90 cm². Número 4. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes, AB igual a 3 cm e EH igual a 4,5 cm. Utilizando os dados fornecidos, a razão perímetro do triângulo ABC para perímetro do triângulo EFG é igual a qual valor? A gente vai usar uma razão trigonométrica no triângulo EFG para determinar a medida do lado EF. O seno de 30 graus é igual à razão entre a altura EH desse triângulo e o segmento EF. E o seno de 30 graus é igual a meio. Você lembrava disso? A medida do segmento EH é 4,5, eu fiz essa substituição, e agora nós vamos resolver essa multiplicação aí em x, a gente vai encontrar a medida do lado EF. Aí vai ficar 1 EF igual a 4,5 vezes 2. Então, EF é igual a 9. Veja só, eu coloquei ali a medida 9 no lado EF do triângulo EFG. Como os triângulos ABC e EFG são semelhantes, os lados AB e EF são homólogos. E a razão entre esses lados, nessa ordem, é de 1 para 3, 1/3. Então, a gente pode dizer que a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo EFG é igual a 1/3. Aí a gente vai usar esse resultado importante que a gente viu no início do vídeo. A razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Aí é tranquilo. A razão entre os perímetros dos triângulos ABC e EFG nessa ordem é igual a 1/3. Então, a resposta correta é a alternativa C. A razão procurada é 1 para 3, 1/3. Número 5. Em uma praça, há dois canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados MN e PQ são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM e que a área do triângulo menor é igual a 10 metros quadrados. Desse modo, qual é a área em metros quadrados do triângulo maior? Como os lados MN e PQ são paralelos, os ângulos Q e M, que eu marquei em vermelho, são ângulos alternos, por isso eles têm a mesma medida. E os ângulos P e N, que estão marcados em azul, também são alternos, então eles têm a mesma medida também. Por isso, pelo caso ângulo-ângulo,
os triângulos OPQ e ONM são semelhantes. Como a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM, a razão entre os lados OQ e OM é igual a 3. E já que OQ e OM são lados homólogos, a gente pode dizer então que a razão de semelhança do triângulo OPQ para o triângulo ONM nessa ordem é igual a 3. E agora a gente precisa usar esse resultado importante aí. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Portanto, a razão entre as áreas desses triângulos é 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é igual a 9. O texto diz que a área do triângulo ONM, que é o triângulo menor, é igual a 10. Aí eu fiz essa substituição. Aí eu passei o 10 que estava dividindo, fui multiplicando para o segundo membro, e 9 vezes 10 é igual a 90, essa é a área do triângulo OPQ. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, a área do triângulo maior é igual a 90 metros quadrados. Número 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre suas áreas S1 para S2 igual a 16, a relação entre os perímetros P1 para P2 é igual a qual valor? Para começar, a gente vai usar esse resultado. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Veja, eu reescrevi a razão entre as áreas S1 e S2. Em vez de 16, eu coloquei 4 elevado a 2, 4 ao quadrado. Isso significa que a razão de semelhança entre os triângulos é 4. Eu fiz isso porque agora a gente vai usar esse outro resultado. A razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Então, a relação entre P1 e P2 nessa ordem é igual a 4, porque 4 é raiz quadrada de 16. Então, a alternativa A é a resposta correta. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!